Olá, bom dia, que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja no coração de todos, que estamos indo a mais uma oração, a mais uma meditação da Palavra de Deus. Tenho certeza que o nosso dia já está sendo abençoado, porque o Senhor nos concedeu levantarmos, nos concedeu ter fôlego de vida. Está dito pelo salmista: deitei-me e levantei-me porque o Senhor me sustentou. E eu tenho certeza que ao buscarmos a sua face, que ao meditarmos na sua palavra, nós vamos estar tendo um dia maravilhoso, um dia de vitória, um dia de bênção. Hoje nós vamos estar falando sobre Atos capítulo 2 e o verso de número 23, que nos fala sobre o pré-conhecimento de Deus, a presciência de Deus. Isso é, Deus sabe do que vai acontecer antes que aconteça. Então nós devemos conhecer esse atributo de Deus para poder colocar nossos caminhos ajustados nos caminhos de Deus. Isso é, para nós podermos viver o projeto e o plano de Deus para as nossas vidas. Quero dar início nessa meditação da Palavra de Deus em Atos capítulo de número 2 e o verso de número 23, que vai dizer assim para nós: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. É conhecido aqui dessa palavra que o apóstolo Pedro está falando a respeito de Jesus, como Jesus foi entregue, como Jesus foi crucificado e como Jesus ressuscitou de entre os mortos. Pedro está pregando aqui para uma multidão, e aqueles homens, ao compreenderem o projeto de Deus, colocaram suas vidas dentro desse projeto. A Bíblia nos fala que naquele dia foram salvos quase 3.000 homens, ou 3.000 homens entraram nesse projeto de Deus. E hoje nós vamos estar compreendendo um pouco mais sobre esse projeto de Deus, que é Deus saber do que vai acontecer antes que aconteça, porque Ele determinou para que acontecesse. Isaías capítulo 46 vai falar para nós no verso 10 que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que hão de acontecer. Olha só, Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Interessante isso, é a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Jesus falou sobre isso para João no livro das Revelações em Apocalipse. Nós temos a chave ali do livro todo no capítulo 1, no verso de número 19, quando Jesus disse para João assim: escreve as coisas que você viu, as coisas que são e as que em breve hão de acontecer. Quer dizer, passado, presente e futuro estão nas mãos do Senhor nosso Deus. Esse versículo aqui que nós lemos fala sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, sobre a vida de Jesus, morte e ressurreição. Note que Jesus ele sabia desse projeto de Deus. Jesus sabia dessa pré-determinação de Deus, de modo que nós vamos ver quando Jesus veio a este mundo foi para que se cumprisse um projeto que Deus já havia predito através do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 7 vai dizer para nós assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando o anjo se apresenta para Maria, o anjo diz assim: você vai conceber, você vai dar à luz, porque o Espírito de Deus vai vir sobre você. E isso vai acontecer para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. E há de ser que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria então disse: que se cumpra em mim as suas palavras. Quer dizer, era um projeto de Deus que Jesus concebesse de uma virgem, nascesse de uma virgem. E isso foi predito aproximadamente 700 anos antes de acontecer. Nós vemos como que a vida de Jesus foi predita por Deus, foi um projeto de Deus, quando em Isaías 61, verso de número 1, vai dizer que o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus, pois que o havia ungido para libertar, para curar, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, isto é, a salvação de Deus. E vemos como Jesus foi ungido no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Atos 10:38 vai falar sobre como Jesus viveu no poder do Espírito Santo, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então veja, a vida de Jesus foi predita
pelo profeta Isaías, como nós falamos, em torno de 700 anos antes, Deus já havia dito como seria a vida dele, como ele curaria, como ele libertaria as pessoas, como ele traria salvação para as pessoas desse mundo, para os homens. Então nós vemos a morte dele. Ele nasceu, viveu e morreu numa cruz. O Salmo 22, 1000 anos antes, Davi teve a visão da parte de Deus sobre como Jesus iria morrer. Olha que interessante. Salmo 22 fala de como as pessoas passavam debaixo da cruz, maneando o queixo e dizendo: salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo, que Deus o salve se Deus tem prazer nele. Isso são palavras dadas em torno de 1000 anos antes de Jesus ter vindo a este mundo. E como Jesus morre na cruz, de forma tal que se cumpre cada palavra. No Salmo 22 vai falar para nós que eles repartiram as vestes de Cristo, lançaram sorte sobre as vestes de Cristo. É interessante notar que tudo isso se cumpriu e aconteceu pormenoramente, né? Aconteceu detalhadamente. Nós vemos também quando Jesus vai para o sepulcro, depois da cruz, e como ele ressuscita de entre os mortos. O Salmo de número 16, 1000 anos antes escrito, predito por Deus, vai dizer que Deus não deixaria a alma de Cristo no Hades, no inferno, e nem permitiria que o seu corpo sofresse decomposição. Quer dizer, Deus havia falado que Jesus iria ressuscitar. Nós vemos nas Escrituras como Deus o ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, cumprindo assim essa profecia. E nós vemos que após a ressurreição do Cristo, após a ressurreição do Senhor Jesus, o Salmo de número 2, 1000 anos antes, vai dizer sobre a exaltação de Cristo. Vai falar sobre como Deus, ele deu todo o poder ao seu Filho Jesus, o Cristo. Como Deus deu poder para ele sobre as nações, como Deus o exaltou. Então essa profecia do Salmo 2 vai se cumprir em Filipenses, capítulo de número 2, que vai dizer para nós: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então note, o Salmo 2000 anos antes escrito, e como que Deus ressuscitou a Cristo com todo o poder nos céus e na terra, e como Deus o exaltou, dando a ele o domínio total sobre todas as coisas. Então, nós poderíamos falar aqui sobre cada detalhe, cada profecia se cumprindo sobre a vida de Cristo, de modo que o próprio Cristo, ele declara dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo sabia que havia uma vontade, havia um projeto, havia um plano sobre ele. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús vai dizer para nós que eles estavam tristes, achando que havia acabado a sua esperança, e eles comentando pelo caminho sobre a morte do Cristo e como já era o terceiro dia e não havia acontecido nada, mas Cristo já havia ressuscitado. E aí nós vamos ver como que Jesus se apresenta a eles pelo caminho ali, em Lucas 24, e começa a corrigi-los, a repreendê-los, dizendo: tardios e nécios de coração para compreender tudo quanto as Escrituras diz a respeito do Cristo. Porque convinha que o Cristo padecesse, convinha que o Cristo ressuscitasse e entrasse na sua glória, e que se cumprisse nele tudo o que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E aí Jesus começa a abrir as Escrituras para eles e começa a mostrar cada detalhe da vida do Cristo, como estava predito, assim aconteceu. Então note, Deus, ele tem um projeto, Deus tem um plano. E aí as Escrituras vai dizer para nós que esse plano prossegue, continua, e ele está se cumprindo. Ele se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Jesus mesmo falando sobre isso em Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 17, Jesus fala assim: em verdade vos digo que nem um tio e nem um jota cairá da lei sem que tudo se cumpra. Jesus deixa claro que passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não iriam passar, iriam se cumprir. Então note que ou nós cumprimos
a vontade de Deus, a palavra de Deus, ou a palavra de Deus se cumpre em nós, mas tudo tem que se cumprir. E como nós vamos fazer para nós vivermos esse projeto de Deus? Como já foi dito, que Deus anunciou o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que hão de acontecer. Como já nos foi dito, para nós atentarmos para as que foram, as que são e as que em breve hão de acontecer. Como nós podemos fazer para viver dentro desse projeto de Deus, dessa obra de Deus para as nossas vidas? Porque já está tudo pré-determinado por Deus. Primeiro nós devemos ter o conselho da parte do Senhor. Qual que é o conselho? Deuteronômio 30 e o verso de número 19 vai falar para nós assim: eis que tomo os céus e a terra em testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus nos dá um conselho e nos diz assim: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente depois de ti. Quer dizer, Deus colocou dois caminhos diante de nós. No pré-conhecimento de Deus, na pré-ciência, na pré-determinação de Deus, existe dois caminhos: a bênção e a maldição, a vida e a morte. O conselho de Deus é: escolhe a vida para que viva você e a sua casa depois de você. Nesses dois caminhos já está predeterminado o que vai acontecer. Se nós tomarmos o caminho da bênção e da vida, nesse caminho nós vamos colher bênção e vida. Se tomarmos o caminho da morte e da maldição, nesse caminho nós vamos colher isso. Gálatas 6, o verso 7 diz para nós que nós não podemos nos enganar. Ali está dito: não vos enganeis, Deus não se deixa ser zombado. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Romanos capítulo de número 2 fala que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então note que dentro desse caminho que nós escolhermos trilhar, tem a nossa semeadura. Se você andar por esse caminho, você vai colher o que este caminho já está pré-determinado para que aconteça. Assim é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então note que você tem que fazer uma escolha. Você tem que escolher qual caminho você vai trilhar, dentro do projeto de Deus ou fora desse projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é: escolhe a vida, escolhe a bênção. Então, Salmo de número 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega nesta manhã, entrega no dia de hoje. Aceite viver dentro dos projetos de Deus. Deus tem uma palavra para cada fase do seu dia, para cada atitude do seu dia. Deus tem uma palavra para cada obra do seu dia. Deus tem uma palavra para a sua vida em termos gerais. Você precisa pegar essa palavra e você precisa colocar ela na sua vida. Por isso que Josué, ele ouve da parte de Deus: olha, eu tenho um projeto para você. Só que para que isso se cumpra, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim fará prosperar os teus caminhos. Então você vai ser abençoado em tudo quanto fizer, diz o Salmo de número 1 também. Então note que Deus quer que nós entreguemos nossos caminhos e entremos pelo caminho dele, que é o caminho da bênção e o caminho da vida. Note que Romanos 8, 28 diz assim: sabendo isto, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu propósito. Então, entrega hoje. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. E já está pré-estabelecida esta obra. Você só precisa entregar, entrar nesse caminho e confiar. Talvez você já tenha feito isso e nessa manhã você está já ansioso, aflito, você já está contristado porque você já imagina que o seu dia vai ser um dia de luta, um dia de peleja. E eu até entendo você, porque dentro desse caminho existe sim as tempestades, existe sim os gigantes, existe sim as intempéries. José, ele recebe um projeto de Deus para a vida dele. E a Bíblia vai falar para nós que a partir daquele projeto de Deus, que ele iria governar, que ele iria ser honrado por Deus, a partir daquele dia que ele recebe aquela visão, aquele sonho, aquele projeto de Deus para a vida dele, ele começou a passar por tribulações. Nós vemos como os seus irmãos se levantaram contra ele, nós vemos como ele foi lançado numa cova, como ele foi tirado da cova e vendido para o Egito, como no Egito ele sofre calúnia, difamação, como ele é preso, como ele é esquecido naquela prisão, mas nós vemos também como que Deus o tira daquela prisão e da prisão Deus coloca ele
sobre o governo de todo o Egito. Nota que José estava dentro de uma visão, dentro de um plano, dentro de um projeto de Deus. E ainda que ele passou por tudo o que passou, o fim foi cumprir o propósito de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Confia. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Esse gigante que se apresentou a você hoje foi só para você se fortalecer no Senhor seu Deus e ir para cima dele e o derribá-lo. Essas muralhas é para você aprender a obediência a Deus e lançar elas por terra para a glória do nome do Senhor. Essa tempestade, esses ventos contrários, é só para que você veja o poder de Deus sobre tudo e sobre todos, para que o nome dele seja glorificado. Confia. José, depois que os seus irmãos chegam a ele e diz assim: nosso pai, quando estava vivo, disse para que você não nos fizesse mal quando ele morresse. Era não. O pai Jacó não havia falado nada. A questão era que eles estavam com medo porque sabiam que eles tinham sido instrumentos do mal para querer bloquear o plano de Deus na vida de José. Mas José, com a mente espiritual, compreendendo o projeto de Deus, José diz assim: vocês bem intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que acontecesse esse grande livramento e que conservasse vocês em vida. Quer dizer, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu propósito. Então, no dia de hoje, entrega, confia, viva a palavra de Deus para a sua vida. Saiba que você está dentro de um projeto e que no final, no lugar da vergonha, terá dupla honra. E que no final, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E que Deus está no controle de tudo. E que no final de todas as coisas, o Senhor nosso Deus nos colocará no lugar devido. Porque note que se nós entregarmos, confiarmos, seguirmos, está dito que aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para completá-la e confirmá-la até aquele dia do Senhor. Então, o Senhor está fazendo uma obra na sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o seu dia seja direcionado por Deus e que seja um dia onde você viva a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos orar agora e você que puder, ore comigo, levante o seu clamor a Deus, vamos orar, vamos consagrar o nosso dia a Deus, vamos pedir direcionamento de Deus para o nosso dia, para que possamos estar dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nessa manhã, Senhor, e nós meditamos na Tua Palavra, orando agora a Ti, Senhor, segundo a Tua Palavra, nós declaramos que seja feita a Tua vontade. Declaramos que os nossos pés estejam andando pelas Tuas veredas. Declaramos nessa manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dá visão, sabedoria espiritual, para que possamos estar compreendendo, Senhor, para que possamos estar, Senhor, sendo assim, cumprindo a Tua vontade. Nessa luta que esse irmão, que essa irmã, nessa luta que esse homem, que essa mulher está passando agora, eu tenho a convicção e a certeza, Senhor, que é para que ele se fortaleça em Ti nesta manhã e que ele venha ter vitória. Então, que este homem, esta mulher, que nós sejamos fortalecidos em Ti, Senhor, para enfrentar o que for, porque sabemos que na Tua força, no Teu poder, nós podemos todas as coisas. Sim, Senhor, que o Senhor está direcionando nossos caminhos dentro de um projeto, dentro de um plano, de uma obra a qual o Senhor começou em nós, sabendo, Senhor, que o final é nos transformar à imagem de Cristo, é sermos semelhantes a Jesus, sabendo que isso trará louvores ao Teu nome e nos trará vida abundante e nos trará, Senhor Deus Todo-Poderoso, a verdadeira alegria, Senhor. Aqui nesta manhã nós declaramos que se cumpre em nós a Tua vontade, a Tua palavra, como Maria, Tua serva, disse. Sim, Senhor nosso Deus, que no nome do Senhor Jesus, o dia a qual nós estamos colocando diante de Ti em louvor, em fruto de adoração ao Teu nome, seja um dia
dia aonde nós possamos ser transformados mais e mais à tua imagem e possamos viver, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a tua glória. Nós consagramos este dia, Senhor nosso Deus, e como diz a tua palavra, reconhece-o em todos os teus caminhos. Assim é o que nós faremos no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Então a palavra de hoje para as nossas vidas foi esse pré-conhecimento de Deus. Como eu faço para fazer parte disso? Receba em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a deixar o seu like aí. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se você concorda com essa palavra, deixa o seu like aí. Isso também impulsiona o nosso canal para que alcance outras pessoas. Então faça isso agora. É só você apertar esse botãozinho de joinha aí que vai ser uma bênção. Também compartilha. Faça esse propósito comigo nesta hora, com todos os demais irmãos, de compartilhar com mais 3 amigos seus. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó, enquanto Jó orava por seus 3 amigos. Então faça essa oração chegar a mais 3 amigos e eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando. O propósito de Deus é esse, para nós levarmos o conhecimento da sua palavra e levarmos os homens a clamar a Ele, entregando e consagrando suas vidas a Ele. Então, faça parte desse propósito agora, compartilhe aí com mais 3 contatos do seu WhatsApp, amigos próximos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para eles e para nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui. Amanhã às 6 horas vamos estar aqui com a oração do dia, com a palavra da fé, consagrando nossas vidas ao Senhor nosso Deus e vivendo o projeto, a obra de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe. Até mais, em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo